Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor de Deus abençoe cada um de vocês, amém? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, né? Que dia abençoado, né? Temos que agradecer a Deus e eu principalmente agradeço muito hoje, porque Deus me deu um livramento muito grande hoje. Claro que tô com o braço doendo, eu com a perna doendo, mas eu ainda tô em adaptação com o óculos. E aí eu ajudei a falar assim, mãe, vamos correr, porque você pegar a condução, não sei pra que tanta pressa. E a gente acabou, eu fui correr e assim o óculos, ainda como eu não tô conseguindo, ele é multifocal. E aí eu consigo ver assim, o chão um pouco alto, uma parte baixa. E aí eu vi que parece que tava com um buraco. E aí eu fui correr, eu caí, eu bati o braço, bati a perna, tá doendo minha perna, tá doendo meu braço. Parece até engraçado, mas isso é sério, né? Porque o problema do óculos é a adaptação até a gente acostumar, né? E aí eu falei, meu Deus, me machuquei, preocupada de quebrar ele e machucar o rosto, né? Mas bati a mão, bati a perna, caí feio assim. E aí também aí cheguei em casa depois, nós voltamos, aí fui fazer o almoço, já não tava fazendo, e eu fui ver minha panela de pressão explodiu, né? Quase, foi lá pro teto. Foi assim que saiu o feijão pra só Deus. Tua mãe sai de perto, mas explodiu com medo de explodir a panela, né? Tá ali perto da panela. E esse Deus deu, graças a Deus, Deus deu muito livramento hoje esse dia pra mim, né? Tá certo que tô doendo minha perna, né? Que eu machuquei o braço, mas Deus tá no comando, né? É assim mesmo, né? Tudo acontece, né? E a gente tem que orar muito a Deus, porque vem cada coisa sobre a nossa vida que é só o Senhor mesmo, né? Mas nós estamos assim, firme e forte, graças a Deus mesmo, amém. Que Deus deu livramento a minha vida hoje, né? E me protegendo, me guardando, né, na rua, porque senão eu tinha se arrebentado, quebrar até o braço. Mas tá doendo no braço. Vou falar que não tá não, porque machuquei, né? Caí feio, escorreguei meio feio. Na frente da minha filha, minha irmã ficaram assustada. Mas não pode correr, né? Porque quando você tá com óculos assim, você tá adaptando com ele, aí eu não consigo ver ainda totalmente o chão. Eu ficava assim meio, porque eu não tenho ainda não consigo me centralizar ainda, né? Aí eu fiquei assim meio perdida, mas faz parte, né? É para desistir, falei, não, acho que eu vou desistir, não vou mais usar o óculos na rua, vou usar só balema, não, Deus, não. Deus mandou usar e eu vou usar, e assim mesmo, no começo, vem as coisas para atrapalhar, mas Deus está no comando de todas as coisas e vamos ser firme e forte e eu vou vencer em nome de Jesus. Já venci, não, já venci, graças a Deus, aleluia. Bom, e voltando em Gênesis, né? Vamos lá, vamos focar no que é importante, na palavra, glória a Deus. Gênesis, estamos continuando essa trajetória aí, né? Já vimos Abraão, agora estamos em Isaac, agora vamos filho de Isaac, né? Esse desfecho da história aí, que agora é a parte que, depois daquela história que Esaú, né? Estava com muita fome, trocou a sua primogenitura com Jacó. Agora é a benção também, né? Então a benção é a mesma coisa, as duas, mas só que separa sempre o texto, né? Fala, na verdade é a herança, né? É poder, né? Que ele iria ter sobre todos, né? Herdado, o pai, né? E também a promessa de Deus ser cumprida na vida dele. Mas hoje vai ver que essa história que até parece aos nossos olhos, assim, é enganoso, né? Que aconteceu, mas é um propósito que Deus tinha já para a vida de Jacó, né? Você vê lá quando a Rebeca teve os dois, né? Que o menor ia servir, o maior ia servir o menor, que seria o Jacó, então seria o mais novo, né? Então a gente vê que já foi a promessa de Deus, né? É que no contexto da história a gente vê que dá a impressão que Jacó se apossou da bênção de Saul, né? Na verdade se apossou mesmo, mas tudo foi conforme a vontade de Deus. Deus faz, né? No meio de uma situação que nós não vamos entender, Deus tem um propósito ali. Amém? Então, nessa história aqui, nós acompanhando Gênesis, né? Sejam bem-vindos, vocês estão chegando no meu canal. Meu nome é Menino de Deus aqui no canal. Se inscrevam, dê um like, comente, compartilhe. É muito importante para o canal, porque o YouTube entende que o vídeo é bom, é recomendável. Amém? E também para levar a palavra para pessoas que estão precisando de uma palavra de incentivo, né? De esperança, que Jesus é a nossa esperança, a nossa luz. É o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, vamos sempre levar, todos vão pregar o evangelho, né? E de todos pregar evangelho a toda criatura. Então, todos nós somos evangelizadores. Podemos levar as boas novas para quem estão precisando. Amém? Glória a Deus. E também porque Deus me tocou, né? Eu estava estudando a palavra do Senhor e eu não tinha ministrado sobre Moisés lá no Egito, né? Que tirou o povo do Egito. E aí eu via nos vídeos, né? Aqui nos grupos evangélicos. Graças a Deus, gente, uma notícia maravilhosa. Deus, graças a eu tanto orar, eles desbloquearam a minha página. Glória a Deus, né? O Facebook liberou, que era um prazo de 150 dias. Eu achei que eu não fingi nenhuma lei, mas sei lá o que aconteceu, Deus sabe todas as coisas. Graças a Deus eu acordei com o Facebook liberado para me postar. Glória a Deus, louvado seja, né?
Então Deus é um tremendo. Amém? Vamos lá. Então o Isaac, ele abençoou a Jacó e Saul. Então, depois de muito velho, né? A gente já viu aquela parte que ele já estava muito velho, né? Então, já estava com os olhos enfraquecidos, já não enxergava muito bem, né? Chamou Esaú, seu filho, que era o preferido de Isaac, né? O Esaú era o filho mais velho e era preferido dele, né? E disse, meu filho, ele respondeu, estou aqui, meu pai. Disse, pai, eu estou velho. O pai falou, estou velho, não sei o dia da manhã da minha morte. Agora, pois, toma suas armas, a tua aljava e teu arco, sai ao campo e apoia para mim alguma caça. Ele falou para ele pegar, né? Uma casa para ele, né? E Esaú fez faz uma comida saborosa para mim, que eu aprecio e que eu como e te abençoarei depois, né? Antes que eu morra. Ele falou pro filho preferido dele. Então, a Rebeca estava escutando ali, né? E ouviu. E Isaac falava com Esaú, também que Jacó era o filho preferido de Rebeca, de vilão de texto, né? E foi e Saul foi para apanhar caça no campo, né? Para trazer pro pai. Então a Rebeca correu e disse a Jacó, seu filho, ouve teu pai, filho, falar com Esaú, teu irmão, assim, traz a caça e faz uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, ela falou, vai, atende as minhas palavras com o que eu te ordeno. Ela falou à mãe dele, a mãe de Jacó, vai ao rebanho, traz 2 bois, cabrito, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele te aprecia. Leva a teu pai para que ele coma e te abençoe antes que ele morra. A Rebeca falou para Jacó, né? E disse Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem... Aí Jacó falou para a mãe dele, né? Ah, mãe, mas o Esaú, ele é um homem cabeludo. E eu sou um homem liso, falou Jacó para sua mãe Rebeca. Dai-se o caso do meu pai me apalpar, ele falou, se meu pai pegar em mim, assim, né, me apalpar meus olhos, né, vai achar que eu tô sendo zombador, né? E ao invés de trazer desça pra minha vida, o Jacó falou, vai trazer maldição pra mim, meu pai, né? Aí a mãe dele falou, não, caia sobre mim essa maldição, a Rebeca falou, né? Meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e traz-nos. E foi, tomou os trouxe que a sua mãe lhe fez, pediu, fez uma comida saborosa e levou até o pai dele. Depois tomou a Rebeca a melhor roupa de Saul, né? Que tinha que colocar uma posição porque ele sentiu o cheiro na roupa do Saul, o pai que ele conhecia, né? E aí também ele pegou e foi, né? E a casa de Jacó e vestiu ele, né? E depois ela pegou um pelo de cabrito, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida, sabe? Que havia preparado. E Jacó foi até seu pai e disse, meu pai. Ele disse, fala, quem és tu, meu filho? Ele disse, Jacó, seu pai, sou eu Saul, eu teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levante, pois assenta-se, come a minha caça, para que eu te abençoe, né? Para minha casa, para que me abençoe, ele falou, Jacó. Disse Isaac, seu filho, como é que isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Olha só, ele mentiu, olha só. Olha o que Jacó fez, né? Levando o nome de Deus em vão, ele mentiu, né? Então diz Isaac a Jacó, chega aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja que és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou, Isaac, seu pai, que apalpou, disse a voz de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E reconheceu porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as disse seu irmão Esaú, e o abençoou. Isaac abençoou. Ele disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para aqui perto de mim, para que eu coma da caça, meu filho, e para que eu te abençoe. Chegou-lhe ele, comeu, e abençoou, comeu, trouxe também o vinho e bebeu. Então disse Jacó, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele chegou, beijou, então o pai assim inspirou o cheiro da roupa dele e abençoou. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu o vale do céu, da esperança da terra e a fartura de trigo dos mostos. Servindo de povos e nações, reverencio a seu Senhor e teus irmãos, e os filhos da sua mãe, encurva-te, maldito seja o homem que te amaldiçoar, e abençoados que te abençoar. Você pode ver que essa bênção que Isaac deu para Jacó, é a bênção que Deus deu para Abrão, né? Maldito será aquele que se amaldiçoaria Abrão, e bendito serão abençoados aqueles que abençoaria Abrão, né? Ninguém podia tocar em Abrão, aqueles que se falassem mal, ou se levantassem contra Abrão, né? Você vê que ele aí como é a bênção da promessa, continua a descendência da geração de Abrão, né? Então você vê que a bênção é a mesma, que o Senhor Deus continuou, a promessa de Deus continua firme na vida de Isaac e de toda a sua geração, né? De fazer uma grande nação, né? Que era o propósito de Deus, né?
o povo deles, de Deus escolhido, o povo de Israel, né? Então, para que, né, o propósito de Deus se cumprisse, aquilo que Deus prometeu, porque a palavra de Deus não volta sem ser cumprida, né? Mesmo que a circunstância mostre o contrário, que não aconteceu nesse caso aqui, mas Deus estava no controle de todas as coisas, o domínio e o poder é dele, amém? Glória a Deus. Então, a gente pode ver que aí ele abençoou ele abençoou, né? E aí chega o Esaú, aí ele sai, né? Aí chega o Esaú, com a caça, preparou a caça e levou o pai. Aí o pai disse assim que ele, quando ele falou assim, não é? Aí ele falou assim, então meu pai, eu trouxe a caça, né? Perguntou meu filho. Aí ele falou, então o Isaac ficou estremecido, né? Ficou assim, assustado o pai. E quem é esse, pois aquele que apalpou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e abençoei, ele será abençoado. Como visse Saul tais palavras, ele já entendeu que era Jacó que ele abençoou. Mas aí o pai lhe perguntou, pai, você não pode me abençoar de novo? Dá uma benção para mim? Aí disse Saul, não é com razão que se chama-se Jacó, pois 2 vezes me enganou, tirou o meu dia de primogenitura, e agora supor minha bênção, que é minha, e disse ainda, não reservaste, pois nenhuma bênção para mim, meu pai. Então ele respondeu Isaque a Jacó, Saul, perdão, eis que os constituí teu irmão como o Senhor, e todos os seus irmãos, e te dei por servos. Trigo, moça, percebi que será dado fazer-te agora o meu filho. Disse Saul, seu pai, acaso tem uma única só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai, e chorando, né, Saul tá chorando, desesperado. Então ele respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverá da tua espada e servirá teu irmão, quando porém tu libertares, sacudirá o seu jugo da sua serviço. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da sua bênção, porque seu pai tinha abençoado. E disse com os vem próximos dias de luto por meu pai. Então matarei Jacó, meu irmão. Chegaram seus ouvidos de Rebeca essas palavras de Saul, seu filho mais velho, e ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e diz, eis que Saul, teu irmão, se consola a teu respeito, resolve te matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-se da casa do Labão, meu irmão, e Arã. Fica lá em alguns dias até que passe o furor do teu irmão. Excesse o seu rancor contra ti, esqueça do que fizeste. Então, providenciarei-te e farei regressar de lá, porque hei de perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaac, aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar essa esposa dentre as filhas de Et, tais como essas filhas dessa terra, de quem me servirá a vida? Ela ficou um pouco arrependida e a gente pode ver um pouco assim, triste, né? Então, assim, nessa parte a gente pode ver que mesmo que esse conflito familiar que houve depois dessa engano, né, o Jacó deu uma desperta, Rebeca também, né, tirar a benção de Saul, na verdade, houve um engano, mas houve um conflito familiar que a gente vê aqui, né, havia uma preferência, né, na verdade, o texto, a gente pode entender que o texto me fala que o próprio Jacó, na palavra, Isaac ele sabia que a benção era para Jacó, mas só que como Esaú era preferido de Jacó, né? Mas não aconteceu conforme a vontade de Isaac, sim a vontade de Deus, porque por mais que nós não entendemos essa situação, a benção era para Jacó mesmo, né? Porque ele já tinha lá, quando a Rebeca ganhou, o mais velho ia servir o mais novo. Então já tinha Deus estabelecido a bênção ali na hora que a Rebeca teve os dois, né? E a gente pode ver também esse conflito familiar que acontece muitas vezes, é uma falta de diálogo, né? Há um engano, que age, um quer ser mais esperto que o outro, né? Usa de artimanha. No caso de Jacó, a gente pode ver que ele mentiu ali, né? Falando o nome de Deus, ele enganou ali, né? Também. Mas Jacó ele não tinha uma experiência com Deus, ele vai ter mais depois, lá mais pra frente, que ele vai ter essa fuga dele, que ele vai ter, lá que ele vai fazer até a coluna de Betel, lá que ele vai ter encontro com Deus, né? Então ele não tinha essa experiência com Deus, mas ele sabia o Deus do pai dele, o Deus que o pai dele servia, então ele cria no Deus do pai dele, né? Que é o Deus de Abrão, é o Senhor, né? Dos universos, então ele sabia, mas ele não tinha experiência com Deus, ele vai ter agora, a gente vai ver depois, ele vai na fuga dele, né? Ele não conhecia, mas ele sabia quem era. Então, ele respeitava. Então isso também favoreceu muito a bênção. E tem o propósito de Deus. Por mais que nós não entendemos essa situação, houve um conflito familiar, houve uma preferência dos pais ali. Você vê que todos os pais têm essas preferências, mas também há uma precipitação por parte de Saul. Ele não estava preparado porque ele não tinha autocontrole, era uma pessoa que vivia para as coisas do momento, né?
E Jacó não, ele era preservado, ele era centrado, né? Ele sabia o que quer, porque você pode ver no texto agora para aqui para frente, ele sabe sempre o que ele quer. E ele tem fé, ele crê naquilo que ele quer. E Saul não é que ele não tinha fé, mas ele era muito um homem disperso, ele vivia muito pelas coisas do mundo, do momento, né? Ele tinha uma sede, mas era uma sede de buscar as coisas muito terrena, né? E Jacó não, ele já tinha uma coisa que ele queria planejar, tá dentro do propósito. A gente pode ver que ele tinha um objetivo maior, né? Se preocupava com a herança, então dá a impressão que ele já tinha essa preocupação com essa descendência, né? Então Deus, ele sabe o que faz, cenários difíceis, situações difíceis, né? Tomar cuidado com decisões precipitadas, né? Não se deixar se levar pelo engano, pelas influências do mundo, porque às vezes nós cometemos falhas e nós não vivemos, às vezes nós queremos tomar uma decisão. Essa palavra para mim é para todos nós que decisões precipitadas diante de uma situação que está de conflito, está uma situação difícil de resolver, né? Há um conflito familiar. Todas as situações às vezes geram um conflito, seja no trabalho, seja na família, mas não tome decisões sem consultar a Deus, esperar o tempo de Deus, porque Deus, ele tem um tempo, ele age numa situação que a impressão que para nós de uma situação desse cenário não ia ter um desfecho, e teve, porque teve um propósito de Deus maior sobre essa situação, e tinha, na verdade, né? Era para fazer da geração de Abraão uma grande nação. E todos serão abençoados as gerações. Você pode ver que a bênção e a maldição já estava lá no comecinho, quando Deus abençoou Abraão. Ele falou, benditos serão aqueles que abençoares, abençoados serão, e malditos serão aqueles que te amaldiçoares. Então, Deus já tinha falado. E é a continuação da promessa, né? E o propósito de Deus fazer o povo de uma grande nação, abençoar, todas as nações serão abençoadas na terra, através de Abraão, porque a gente sabe que a descendência deles todo vem de Jesus, né? Então, o propósito da salvação, então tudo teve conforme a vontade do propósito que Deus tinha, né? O engano que a gente pode ver aqui no texto foi sim, porque na verdade o engano foi já no começo. Isaac já sabia que era Jacó, mas ele tinha preferência por Saul, né? Mas o propósito se cumpriu, né? Mas houve também essa parte de nós refletir que Deus mostra que o engano não pode ter. A gente tem que ser firme na promessa de Deus e firme no propósito que Deus tem na nossa vida. Mesmo que as circunstâncias hoje da nossa vida, cada um está dizendo que não vai conseguir. Que o desfecho, o conflito que há, uma situação que nós temos que sair de uma situação para poder se libertar daquilo, né? Para que Deus possa fazer o propósito. Deus, ele sabe o que fazer. Por mais que nós não entendemos, ainda não entendemos o porquê das certas coisas, o Senhor tem uma solução para todas as situações. Ele tem o controle de tudo. O domínio está dele ali. Ele está falando para nós que o domínio é dele ainda. Ele não esqueceu. Ele tem o controle de todas as situações. Por mais que a gente, para nós, um cenário que nós vê, um cenário de destruição, de morte, um cenário de perca, um cenário de escassez, ou qualquer coisa, para nós parece que é um cenário que vai ser um cenário assim que não vai ter chance de nós sair daquela situação. Mas para Deus tem chance, sim. Tudo Deus sabe o que faz no momento certo. É nesse cenário que nós estamos, é ali que Deus vai mostrar que Ele pode fazer por nós, se nós crer, o que Ele vai fazer, assim, brotar, frutificar, né? Abençoar nós tremendamente, né? Então nós temos que entender que não existe nada difícil para Deus, nada impossível para Deus. Para nós, sim, se nós o cremos, mas se nós confiar em Deus, Deus se faz nós ser vencedores. Com Ele nós somos mais que vencedores também. Então não se preocupe com a situação de momento. Pode ser que uma situação, houve um engano, houve uma situação também, uma precipitação, né, por parte da gente, algumas situações que levaram a alguma dor, sofrimento, até um cativeiro, porque às vezes decisões erradas levam nós até para um cativeiro, que nem o povo foi para a Babilônia, né, por falta de confiar em Deus, ou servir outros deuses, e também isso pode trazer consequências, mas o Senhor está ele não abandona os seus em nenhum momento, ele está conosco, ele fala, o tempo todo nos ajudando, tá? Deus nos ama, Ele quer o nosso melhor, tá? Deus, Ele quer o nosso melhor, tá? A gente pode pensar, mas é que Deus fez essa situação porque Deus, eu mereço essa situação. Nós, claro, nós somos Deus, nós nem merecemos, isso é verdade, né? Mas só que Deus tem misericórdia de nós, Ele nos ama, né? Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, não podemos esquecer disso. Nós temos que crer na palavra de Deus, né? E tem situações na nossa vida que a gente se acha assim, meu Deus, eu estou abandonada, que a situação foi assim de um momento que eu estou perdida, né? E o caso de mesmo assim, Saul não ter a benção que deu, mas ele não foi desamparado. Deus fez uma grande nação também de Saul, né? Deus não desabandonou nenhum do filho de Abraão, nenhum dos filhos de Jacó.
né? Deus abençoou todas as gerações, né? Então ele tinha a bênção, a promessa de Deus, ela se cumpre. Não importa a situação, não importa a circunstância, de momento, a escassez, o problema, o conflito. Deus tem uma solução para tudo. Você tem que confiar na palavra de Deus. É isso que Deus está falando. Confia. O domínio, o poder, é tudo dele. O controle está na mão dele. Nada. E Deus mostra assim que para nós, situações que no dia a dia, no cotidiano, que não tem uma chance, não vai conseguir, alguma coisa que mostra assim, essa situação vai ficar assim, não vai não. Porque Deus tem poder para mudar qualquer situação, qualquer cenário, Ele tem poder para tudo, né? E por mais que a gente não veja, que a gente acha que está sendo uma coisa errada, está acontecendo uma coisa que não foi um fracasso, e talvez aquela situação, mesmo que a gente achou que fracassamos ou não deu certo, é ali que Deus vai fazer um milagre acontecer sobrenatural da nossa vida, mas temos que crer, porque Ele sabe o que faz, nós não sabemos. Por isso que Ele fala que nós temos que olhar pela fé, não pela vista. Quem olha pela vista não vê, mas quem olha pela fé vê o sobrenatural de Deus, ao mover de Deus ali, nessa situação. Houve um mover de Deus nessa situação entre os dois. O conflito houve, claro, né? Mas houve também porque tinha um propósito que Deus tinha para a vida de Jacó. Senão o propósito não ia se cumprir, né? Deus mostra isso. Então não se preocupe com o problema. Aconteceu errado, não se confia, ele sabe o que faz. Ele está no controle de tudo. É isso que ele quer falar, tá falando para nós. Confia na palavra dele, confia nele. É só descansamos no Senhor, pode ficar tranquilo. Deus vai resolver. Aconteceu comigo, eu até falei de manhã na palavra. Aconteceu uma coisa comigo, aconteceu uma coisa que deu errado. Fiquei revoltada naquele dia, indignada, mas eu orei. E depois eu confiei. Aquilo que parecia errado, que estava errado, que eu achei que estava errado, que não ia ter mais chance, ali Deus mostrou que aquilo tinha que dar errado para depois dar certo lá. E deu certo. Eu falei, meu Deus, eu falei essa palavra. Porque o Senhor, eu achei que estava errado ali, que não ia dar certo mais, porque aconteceu daquele jeito, naquela proporção. Eu falei, meu Deus, agora não vai dar certo. E eu preocupada com aquela situação, e eu pensei, depois lá na frente, Deus, tá vendo? Você não confia em mim, olha o que eu fiz para você. E Deus fez mesmo. Glória a Deus, Ele fez, Ele faz, ele sabe o que faz. É falta de confiança, né? Ele fez acontecer e mostrou para mim que Ele tá se mostrando, ó, eu sou Deus na sua vida. Por mais que você tá aí duvidando de mim, tô te mostrando que eu tenho o que eu posso fazer. Ele tá falando para mim de novo, você sabe, confia em mim, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. E Deus tá mostrando, tá assim, presentemente na minha vida, mostrando para mim, ó, você viu, você confiou em mim? Você tá vendo aí o que eu fiz para você? E Ele fez, meu glória a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu falo por onde o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele faz, confia, né? E eu, naquele momento, eu fiquei duvidando. Falei, meu Deus, e agora? A situação deu errado. E agora, como é que vai ser a minha situação e nessa situação? E Ele mostrou que aquela situação que foi aquele não, aquele dia foi o não, eu planejei, deu não, mas o não foi bom para que depois, lá na frente, aquele não, Deus mostrou que era necessário naquele momento que Ele tinha para ter um controle de mim ali, para que as coisas dessem certo lá na frente. E deu, glória a Deus, porque Deus sabe o que faz. É nós que não cremos e duvidamos do poder de Deus. É essa questão. E nós temos que tomar cuidado, tirar toda a incredulidade do nosso coração. Porque Ele sabe o que faz, Ele está no comando, no controle de todas as coisas. Amém? Então, o que a palavra de Deus é assim, creia, confia, descansa teu coração. Não importa essa situação que está dizendo não. Se as coisas tá falando que, ó, você vai morrer, você não vai conseguir, você deu errado aquilo que você planejou, não se preocupe, que mesmo que pareça que para você que tá dando errado, que nem aconteceu com Saul e Jacó aqui, né? A situação parecia que era difícil, mas já tinha o propósito de Deus para aquela situação. Ele tinha o controle das coisas. Era o propósito dele, tinha que se cumprir na vida. Então, houve aquele engano, claro. Nós reflete sobre essas situações, Deus fala para nós tomar nenhuma decisão precipitada. É isso que nós mostra o texto. Não tome decisão precipitada, não se influencie pelas coisas do mundo. Busque sempre Deus, é isso que está mostrando. E ele tinha, né? Aquele que se busca mais a Deus tem um propósito de Deus. Sabe o que é o propósito de Deus? Então sabe esperar. Jacó, ele soube esperar o momento certo. Ele confiou, mesmo ainda não tendo assim tanta intimidade com Deus. A gente vai ver na frente agora, ele vai ter essa intimidade com Deus. Mas ele sempre foi fiel a Deus. Também, você vai ver lá depois daquele conflito que ele vai ter na frente. Nós vamos ver agora. Então é só confiar, tá? Confia, descansa no Senhor e Ele sabe o que faz. Deus sabe o que faz. É nós que não sabemos confiar em Deus e não sabemos também o que fazemos. Tomamos decisões erradas, agimos por conta própria ou até arrumamos conflito diante de uma situação porque queríamos resolver com nossas mãos, nosso jeito. E não, quando nós confiamos em Deus, Deus sabe o que faz, amém? Então nada de andar arrumando briga por nada. Mesmo se deu errado alguma coisa,
Confia, Ele sabe o que faz o tempo. Eu sei disso porque eu já passei por situações na minha vida que Deus mostrou o que Ele quer, qual é o propósito dele, né? Às vezes a gente quer uma coisa, não é isso que Deus quer, Ele sabe o que quer. A vontade é dele, perdão, é a vontade dele, nós sabemos, não a nossa vontade, amém? Deus abençoe, uma feliz semana abençoada. Tome posse da palavra, confie no Senhor, amém? Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?